meu nome é Liz Marina e hoje inicia o programa Teologando com Elas. Esse programa vai falar de assuntos bíblicos e teológicos para mulheres. Então sejam muito bem-vindos e antes da gente apresentar as nossas convidadas especiais de hoje, eu quero convidar você a compartilhar esse link com todos os seus contatos do WhatsApp e Facebook e também curtir a nossa página no YouTube. Agora sim, quero agradecer a presença da diaconisa Eula, da missionária Fran. Muito obrigada por estarem aqui e que sejam momentos maravilhosos onde nós vamos aprender um pouco mais sobre esse tema tão relevante para o nosso tempo de hoje, que é Mulheres em Silêncio, né? Vamos aprender um pouquinho mais. Mas antes de começarmos o nosso programa, nós estaremos cantando, tendo um momento de música. Continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem dúvida, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, e Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem dúvida, Ele continua sendo bom, e Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, e Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, e Ele continua sendo Deus. Então vamos lá, vamos começar pela missionária Fran, que é teóloga formada pelo seminário da IAP em 2011, diretora financeira da Convenção Paulista, missionária titular na IAP Bom Retiro, na cidade de Sumaré, licenciada em matemática, esposa do pastor Denis e mãe do pequeno Arthur. Seja bem-vinda, Fran. Muito obrigado, queria agradecer a oportunidade de poder estar aqui no primeiro programa. É uma honra poder estar estreando com vocês. Acredito muito que as mulheres elas têm uma relevância no contexto da igreja, que elas precisam compreender um pouco mais do contexto bíblico. Então agradeço muito ao Setup Regional pelo convite e a oportunidade de estar aqui nesse primeiro programa. Um prazer é todo nosso. Nós também temos aqui a diaconisa Eula, que também é teóloga, formada pelo Setup pela primeira turma em 2008, secretária do Ministério de Ensino da Convenção Paulista,
bacharel em Teologia pela Universidade Metodista de São Paulo, graduada em Gestão Empresarial na FATEC, cursando licenciatura em Letras na Univesp e MBA em Gestão Escolar na USP. É esposa do pastor Odeir e mãe da linda Júlia. Seja bem-vinda, Eula. Obrigada, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês nesse dia e eu espero que todos gostem. É uma honra fazer parte desse time forte feminino da IAP. Eu espero que esse programa atinja muitas mulheres e cause grandes transformações na vida daqueles que estão nos ouvindo e nos assistindo. Amém. E hoje nós estamos com um tema, como elas mesmas já disseram, nós falamos, um tema muito relevante que diz, né, Mulheres em Silêncio. É um texto de 1 Timóteo, no capítulo 2, do versículo 11 ao 15, ao qual eu estarei lendo neste momento, que diz assim: As mulheres devem aprender em silêncio e com toda submissão. Não permito que as mulheres ensinem aos homens, nem que tenham autoridade sobre eles. Antes, devem ouvir em silêncio, porque primeiro Deus fez Adão e depois Eva. E não foi Adão o enganado, a mulher é que foi enganada. E o resultado foi o pecado. Mas as mulheres serão salvas dando à luz filhos, desde que continue a viver na fé, no amor e na santidade com discrição. Eula, nos ajude aqui a entender o contexto dessa leitura que nós acabamos de fazer, de 1 Timóteo. Então, é importante mesmo a gente entender primeiramente o contexto, né? Para a gente poder saber o que estava acontecendo. Por que Paulo, ele escreve essa carta pastoral a Timóteo, né? A gente vê que Paulo, ele é um homem zeloso com a conduta cristã, com os cuidados, os princípios cristãos, então ele está sempre atento, né? Você pode ver que em todas as cartas que ele escreve, tanto as cartas gerais quanto as pastorais, ele tem um certo cuidado como as pessoas estão vivendo, como as pessoas estão tendo a sua conduta, né, cristã no dia a dia. E aí ele escreve essa carta a Timóteo para trabalhar um problema que estava acontecendo na igreja e que ele tinha ciência. Ele não descreve esse problema, esse é um dos motivos que torna esse texto tão difícil de ser interpretado. O Hernandes Dias Lopes, ele vai dizer que é um dos textos da Bíblia mais difíceis que tem de ser interpretado. Mas a questão não está na dificuldade da interpretação, mas está no estudo, que muitas pessoas não fazem, a exegese desse texto em si, né? A gente vê que em relação ao contexto, o contexto histórico daquela época, né? Por que Paulo ele fala dessa forma, nesse tom, que ele leva a gente a entender que parece que ele é machista, né? E aí entra em contradição com muitos outros textos das outras cartas que ele escreveu, onde ele evidenciava o trabalho da mulher, né? Ele, em alguns casos, até colocou o trabalho, a mulher antes do homem, no caso de Priscila e Áquila, né? Então a gente vê, existe alguma coisa de estranho aí. E a dificuldade está na interpretação que cada um faz, né? É um texto polêmico, mas não é um texto machista. É um texto de cuidado da doutrina, cuidado da conduta em que as pessoas ali estavam vivendo, né? O John Stott, ele vai dizer que a gente precisa levar em consideração a questão do princípio harmônico da Bíblia. A Bíblia inteira, ela tem uma harmonia. Todos os assuntos que estão na Bíblia, eles seguem uma mesma harmonia. Então, quando você vai fazer a interpretação de um texto, você tem que ver a harmonia desse texto. Se Paulo já evidenciou e já elogiou o trabalho feminino, não tem por que agora ele falar, né? As mulheres precisam ficar em silêncio. Então tem alguma coisinha aí que depois a gente vai ver, né? E também tem a questão do contexto histórico, né? É importante a gente entender o que estava acontecendo naquela época, né? Éfeso era uma cidade pagã, né? Eles tinham ali uma deusa, um templo onde eles recebiam pessoas de muitos outros lugares para adorar aquela deusa, e ali mulheres se prostituíam, né? E aí muitas dessas pessoas estavam se convertendo ao cristianismo, e essas pessoas estavam indo para a igreja, e ali na igreja existiam falsos mestres, né, que estavam ensinando doutrinas contrárias àquela que Paulo já havia instruído, já havia ensinado, e que Timóteo estava ensinando. Então, é mais isso que o texto quer trazer, né? Então, é importante a gente entender o contexto histórico para depois a gente poder saber se ele é aplicável nos nossos dias, né? É importante também salientar que
a maioria do conteúdo de todas as cartas, elas foram escritas para tratar problemas específicos daquela época, problemas específicos das igrejas, problemas específicos em que os pastores estavam enfrentando. Então, a gente não pode traduzir isso ao pé da letra e aplicar nos dias de hoje, porque muitas dessas questões já não existem mais nos nossos dias de hoje. A mulher, na época, antes da gente começar a interpretar o texto, a mulher, na época, no contexto judaico, ela era menosprezada, ela era como se fosse um objeto, sabe? Ela era, vamos dizer assim, usada, não tinha o seu valor. O valor era do homem. O próprio homem, ele agradecia a Deus todos os dias por ter nascido homem e não mulher. Para você ver o valor que tinha a mulher. E no contexto grego-romano, a mulher, ela para sair na rua, se ela tivesse valor, para sair na rua, ela tinha que sair acompanhada com alguém. Ela não podia estudar, ela não podia muito menos ensinar. Então, Paulo, ele escreve essa carta, né, e aí ele define alguns cuidados com a igreja para que Timóteo se atentasse a alguns problemas que estavam acontecendo, né? Esse é o contexto histórico. Muito bem. Quando a gente percebe, né, que muitas pessoas usam esse versículo para proibir a mulher de ensinar na própria igreja. O que você acha disso, missionária Fran? Nos ajude a interpretar esse texto aqui que Paulo ele escreve, né, no tempo em que ele escreveu, para quem ele escreveu, para qual cultura ele escreveu. Nos ajude a entender um pouquinho melhor sobre isso. É muito lamentável, né, quando um texto ele se torna um pretexto para um ensino equivocado, né? E é isso que acontece com esse texto de Éfeso, com esse texto de Timóteo, de Paulo a Timóteo, em que as pessoas utilizam esse texto com a prerrogativa de proibir as mulheres. Olha, é bíblico, as mulheres elas não podem assumir o ensino na igreja, não foi para isso que Deus a criou. E aí quando a gente vai para a passagem, vai para o conteúdo dessa passagem que nós estamos estudando, a gente entende que o contexto em que essa carta foi escrita é para combater falso ensino. A cidade ela era famosa, né, por esse culto a Ártemis, a deusa que era cultuada naquela cidade, né? A Éfeso é conhecida como uma cidade que tem muitos deuses pagãos, e lá era o centro cultural a deusa Ártemis. Então era uma deusa mulher, né? Então havia toda uma questão de prostitutas do templo, havia a questão de mulheres gregas que eram treinadas e ensinadas para a questão de ser acompanhantes sexuais. Então havia todo esse contexto da mulher ali naquela cidade ao culto. E aí quando a gente vai para essa passagem de 1 Timóteo, ele está falando e instruindo as pessoas a respeito do culto a Deus, como deveria ser. Aí ele tem os primeiros versículos que vai falar sobre o papel do homem no culto, aí do versículo 2 ao versículo 8, do versículo 9 ao versículo 15, ele vai falar do papel da mulher. Aí ele fala dos vestimentas da mulher, do versículo 9 ao 10, e aí do 11 ao 15 ele vai tratar exatamente do papel da mulher. Aí vem as crises, né? Porque logo no início ele diz o seguinte: olha, as mulheres elas devem aprender em silêncio. Quietinha, né? Quietinhas. Então vamos tentar. Então, aí para a mulher difícil uma mulher que é tudo falante, que gosta de interagir, de conversar, como que é assim que a gente não pode falar, a gente não pode perguntar, o que é isso que Paulo está dizendo pra gente? É difícil. Não vai funcionar. Só que aí, quando a gente vai tratar o texto, gente, a Bíblia ela foi escrita numa cultura, para um povo, para uma língua que não foi o português, o Novo Testamento foi escrito em grego. Quando a gente vai estudar o texto e esmiuçar ele, a gente entende que, primeiro, quando Paulo, o único imperativo que tem nessa carta é a ideia do aprenda. O que Paulo está dizendo para Timóteo? Olha, Timóteo, as mulheres elas devem aprender. O contexto é de falso ensino. Se elas não aprendessem na igreja, elas iam aprender aonde? Elas precisavam ser ensinadas. Então Paulo está indo anos-luz daquela sociedade, dizendo, gente, vocês precisam ensinar as mulheres, porque os falsos mestres estão indo lá na casa delas. Isso você lê 1 e 2 Timóteo, você vai ver. Elas estão indo lá na casa delas, quando elas estão sozinhas, para ensiná-las uma doutrina falsa. Quem que vai ensinar a doutrina verdadeira para elas? É você, Timóteo. Lá na igreja elas precisam aprender. Então as mulheres elas devem aprender. E aí quando ele fala assim, olha, aprenda em silêncio, ele não está falando que elas não devem falar. A ideia do silêncio, e a melhor tradução para esse silêncio é a ideia de quietude. Como que você vai aprender num ambiente de conflito, de perturbação, onde as pessoas estão em guerra? Não dá para aprender assim.
Você precisa de quietude, de paz, para que você consiga aprender. Então, a ideia do silêncio é o ambiente. Como que deve ser esse ambiente de aprendizado? É um ambiente sem guerra, mas um ambiente de paz, de calma, de tranquilidade. É isso que essa palavra ele está querendo dizer. E aí ele fala sobre a ideia da submissão. Então ele está falando que a ordem é: aprendam. Como elas devem aprender? Em silêncio, o ambiente deve ser um ambiente de paz e tranquilidade, em submissão. É a ideia da postura do aprendizado. Como que eu aprendo se eu não vou me submeter àquele que me ensina? Eu preciso entender que alguém está me transmitindo um conhecimento, então eu preciso me submeter a ele para que eu possa aprender, senão vai ser impossível ser ensinada. E aí, vários autores, o Isber, inclusive, ele comentando sobre esse texto de Timóteo, ele afirma que aqui é um contexto de hierarquia, não é uma questão de valor pessoal. Não é que Timóteo ele é pessoalmente superior às mulheres, ou o homem é superior à mulher. A ideia é de hierarquia. Ele nessa ideia hierárquica, ele tem autoridade para ensinar. Então, é por isso que elas precisam aprender em submissão. E aí entra a crise, né? Olha, não permito que a mulher ensine. Como assim? Por que ele está dizendo isso para nós? A ideia do preparo. Imagine se você vai ensinar aquilo que você não aprendeu. Qual era o contexto? Então, vamos voltar de novo. O contexto é de falso ensino. Elas precisavam aprender primeiro o ensino verdadeiro para que elas pudessem transmiti-lo. Então, a ideia... Até porque, né, comentando aqui, elas já exerciam, né, um ensino, só que totalmente contrário. Por quê? Porque elas não aprenderam. Pode continuar. Isso mesmo, é muito bem observado. Elas reproduziam esse ensino falso. Inclusive, os textos bíblicos falam que as mulheres iam de casas em casas, reproduzindo o ensino falso, dos falsos mestres que elas haviam aprendido. Então, elas precisavam ter esse ensino. Então, a ideia do não permito, a ideia assim, olha, enquanto elas não aprenderem, elas não podem ensinar. E aí ele vai continuando o texto e ele vai falar sobre a autoridade, né? Ele não permite que as mulheres exerçam autoridade sobre os homens. Aí cai naquela ideia assim, então a mulher não pode ensinar a homens, ela só pode ensinar a mulheres e as crianças. E aí me parece meio contraditória essa ideia, né? E quando eu olho para o texto, eu digo assim, não, Paulo não está dizendo isso, porque em outros, como até a própria Eula falou, em outras cartas ele mostra a mulher ali ensinando, inclusive entre Priscila e Áquila, provavelmente Priscila que instruiu Apolo. Então, assim, existia um contexto de ensino da mulher. Então, quando Paulo fala aqui sobre a autoridade, que ela não deveria exercer autoridade sobre homens, o que os autores, né, os teólogos, eles falam a respeito do texto e até uma interpretação desse texto é que, assim, os homens, eles eram a autoridade naquela época. Eles haviam aprendido primeiro, eles haviam tido conhecimento primeiro, então elas não poderiam querer usurpar a autoridade dele, trazendo, como você mesma falou, trazendo falso ensino por meio da igreja. Então elas não poderiam ter essa luta de liderança, né, querer liderar. E aí ele usa até o exemplo, né, na sequência do texto, o exemplo de Adão e Eva. Adão, ele fala assim, olha, Adão foi criado primeiro, Eva depois. E aí Eva, querendo usurpar a autoridade de Adão, ela vai, come o fruto, entrega o fruto para Adão e aí traz toda essa consequência para a humanidade. Mas aí, novamente, Paulo, ele não está dizendo que a mulher ela é mais facilmente enganada. Ele está dizendo que essa luta essa ideia de usurpar a autoridade daquele a quem lhe foi confiada traz consequências às vezes trágicas, porque no caso de Adão e Eva, quando Deus fala e ele dar a ordem para não comer do fruto, Eva ainda não havia sido criada, era só Adão. Mas no texto que Deus dá a ordem para que ambos governem a terra, os dois já existiam. Então, a mulher tem essa autoridade de governar a terra junto com o homem. Mas naquele momento em que Deus fala do fruto, só existia Adão. E Adão que passa a ordem para Eva. E aí ela quer usurpar a autoridade de Adão, e aí ela vai lá e ela come, traz toda aquela consequência. Então, exemplificando isso, Paulo ele mostra nesse versículo que essa ideia do ensino deveria ser por aqueles que já tinham autoridade, por aqueles que já existiam primeiro, os presbíteros, o próprio Timóteo já estava lá primeiro. Então, ele exercia essa função do ensino. E, por último, para finalizar o texto, Paulo ele vem falar sobre a maternidade.
O contexto da época era dessa deusa Ártemis, que era uma deusa que ela era oposta ao matrimônio, por conta e conta a lenda, né, que por conta do seu nascimento ter sido muito doloroso para sua mãe, ela é avessa ao parto, e aí as mulheres daquela época também tinham uma aversão à maternidade. Inclusive havia um lixão na cidade, onde as mulheres que não queriam seus filhos jogavam as crianças lá. Um negócio terrível. É uma cultura completamente deturpada em todos os sentidos, né? Isso mesmo. Então aí Paulo vem e fala assim, olha, a mulher vai salvar-se-á dando à luz. A ideia é que, olha, tá vendo essa sociedade promíscua, Timóteo, que as mulheres estão vivendo e que os filhos são jogados no lixo? Elas precisam valorizar a maternidade. Você precisa ensinar a mulher que é importante ser mãe, o valor de ser mãe. Elas ficam nessa briga e nessa luta por posição dentro da igreja e negligenciam os seus filhos, negligenciam a maternidade. Então a ideia era, Timóteo, ensine a elas o valor da maternidade, ensina elas que elas vão se salvar, não a salvação de que assim a mulher ela só nasceu para ser mãe, não é essa a proposta. E aí tem mulheres que não são mães e elas vivem o contexto da salvação e elas vivem o evangelho de maneira extraordinária, mas aqui, para esse contexto, havia essa perversão da maternidade. Então, com um projeto de combater isso, o apóstolo Paulo ele vem e ele diz assim, olha, não, incentivem a maternidade entre as mulheres, mostre para elas que elas precisam ser mães, que isso é importante e relevante para o seu contexto, que elas devem aprender, mas elas não devem negligenciar. Você vê que coisa rica, né? Coisa linda. Um versículo da Bíblia que, no seu contexto, né? Dentro do contexto, ele é tão lindo e acaba às vezes se tornando algo tão polêmico, ao invés de ser o contrário, né? Porque ele traz assim, experiências maravilhosas de interpretações, de cuidados, de zelo pelas mulheres. Então isso é realmente por isso que é interessante e é por isso que é importante a gente fazer a interpretação correta do texto, né? Seguindo aqui para a segunda pergunta, diz assim, né? Se vocês acreditam, e eu acredito que sim, porque nós já falamos sobre isso, estamos aqui, né, ensinando, falando sobre um assunto tão relevante para nós mulheres, e aí vocês acreditam que a mulher ela pode desempenhar esse papel de ensino nos nossos dias, né, atuais de hoje? Vocês acreditam fielmente nesse conteúdo, nessa passagem que Paulo diz aqui e em tudo aquilo que nós estamos aprendendo? Claro, inclusive a gente vê nas outras cartas que as mulheres elas já ensinavam outros, né? Outras pessoas. Então hoje não é diferente. Pelo contrário, hoje ainda nós temos um campo mais amplo ainda de ensino. A mulher ela é a semelhança de Deus assim como o homem. Então, por haver essa equidade na natureza, na criação, então hoje nós temos a possibilidade também de aprender, que é a maneira correta, por que não ensinar? A mulher ela é livre, sim, inclusive Deus, o mesmo chamado que ele dá ao homem de ministro da palavra, o dom de ensinar, ele também dá a mulheres. E hoje nós vemos muitas mulheres desempenhando o ministério do ensino, na igreja, nas casas, é possível sim. É porque dom não distingue gênero, né? Não existe Exato. dom masculino ou dom feminino. Dom é dádiva de Deus e Ele dá a quem Ele quer, né? A gente não tem uma prerrogativa bíblica que nos diga assim, ó, apenas aos homens foi dado o direito de ensinar. Não consigo olhar de Gênesis a Apocalipse e encontrar isso. Então, eu acredito sim que a mulher tem essa liberdade, né, como acho o texto que a Eula falou a princípio, não, em Gálatas, não existe homem, mulher, nem escravo, nem livre, são todos um diante de Deus. Existe a ideia do sacerdócio universal, então não existe mais um sacerdote a quem nós vamos lá e ele precisa responder as nossas questões. Cada um, e hoje nesse contexto que a gente está vivendo, né, de pandemia, isso nos ensinou muito esse sacerdócio da nossa casa, da nossa família, né? Então, todos sim têm esse direito de ensinar, apenas precisa aprender. Aprendeu? E essa é a ideia de Paulo, aprenda. Depois que você aprender, você pode ensinar. Exatamente. Por isso que é importante também a gente se atentar para a questão das cartas, né?
reter para os dias de hoje aquilo que realmente é cabível aos dias de hoje. Esse é um texto que, se a gente for ensinar da forma como ele é interpretado no cotidiano, a gente vai causar uma proibição da mulher desempenhar o seu dom, o seu ministério, o seu chamado. Mas aí, se a gente ensinar da forma correta, a gente vai ver que Paulo está dando os passos certinhos, tanto o homem quanto a mulher, porque é cabível aos dois, ao homem e à mulher, desempenhar aí o seu ministério. Deus, ele chama a todos, ele distribui os seus dons para as pessoas desempenharem, tanto o homem quanto a mulher. E o primeiro passo é aprender, né? Como Paulo nos ensina aqui, aprendam, né? Então, assim, hoje a gente tem muitas oportunidades de aprendizado dentro da nossa denominação, fora dela também. Assim, a mulher, ela tem essa oportunidade, o homem também. Então, é relevante, muito relevante para o nosso tempo de hoje, esse texto. Muito relevante. A gente tem que realmente descaracterizar isso. Ele não é polêmico, ele não é machista, ele é lindo, ele é zeloso, ele é correto, né? Então, o papo está muito bom, a gente está falando sobre o assunto aqui, está muito bom e não acabou. Nós teremos o segundo bloco, teremos um intervalo com louvor, esperamos você já já. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu pra satisfazer o Criador. Ele morreu pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu pra satisfazer o Criador. Ele morreu pra que a sua luz em nós pudesse brilhar.
Estamos voltando com o segundo bloco do Mulheres em Silêncio, né, que é o tema desse programa de hoje, que é o programa de estreia, inclusive. E nós estamos aqui, né, com a missionária Fran, com a diaconisa Eula. E agora nós vamos falar um pouquinho mais da parte prática, né? Nós vamos falar da experiência de todas nós, na questão do ensino mesmo, e também na parte teóloga, que é a parte de estudar teologia. Eu sei que a missionária Fran fez seminário, a Eula também, né, fez o curso ali de setup, eu também fiz o setup, e a gente vai compartilhar um pouco das nossas experiências nessa questão de estudar teologia. Fran, vamos começar com você. Qual é a sua experiência nesse sentido? Como a gente já falou, você já mencionou no início, né? Eu fiz o seminário, a turma do seminário de 2010 2011. 10 anos antes, acho que foi no ano de 2000, havia tido uma turma só de meninas. E aí, em 2010, houve de novo um movimento ali na igreja, e aí alguns pastores decidiram que agora queria fazer uma turma mista, uma turma de meninos e meninas. E nesse contexto, quando o meu pastor local, o pastor Valberto, ele mencionou para mim que haveria essa oportunidade, aquilo encheu o meu coração de alegria, né? Saber que eu poderia estudar teologia, que eu poderia ser missionária, que a igreja tinha essa abertura para isso, foi algo extraordinário. E aí eu estudei no seminário de 2010 2011, eu com mais 5 meninas, éramos em 6, e nós ali podemos aprender muito, ser muito impactada pela palavra de Deus. O ensino foi extraordinário, era um seminário interno, então a nossa vida era dedicada a esse aprendizado. E acabando o seminário, eu tive a oportunidade de pastorear uma igreja em Valentim Gentil, tenho muito saudade dos irmãos de lá, foi um momento muito bom para mim, para minha vida pessoal, eu me senti muito realizada nisso. E aí em 2012, no finalzinho de 2012, eu e o meu esposo, o Denis, nós nos casamos. E aí eu abandonei o ministério de maneira integral e eu passei a acompanhar o meu marido. Não que eu não realizasse mais o ministério, mas agora não estava mais à frente da igreja como antes, quando eu estava sozinha. Então nós dois passamos a pastorear a igreja. Nós passamos pela igreja de Atibaia, de Bragança, foi o nosso primeiro campo juntos. Foi sensacional o momento que nós passamos ali, uma igreja muito acolhedora. Depois nós passamos pela igreja de Amparo, Pedreira, Serra Negra, Monte Alegre. Nós tivemos ali um período com os irmãos naquele lugar, também foi muito bom, foi em Amparo que nasceu o nosso filho, né, o Arthur. Olha só. Então foi muito produtivo para nós. E aí agora, em 2020, em 2019 eu me candidatei a diretora financeira da região paulista. E aí eu ganhei as eleições e pelo estatuto eu teria que ser titular de uma igreja. Então eu voltei a pastorear de maneira em tempo integral e agora eu sou a titular, né, do campo, então eu sou a titular da IAP do Bom Retiro, fui muito bem recebida lá pelos irmãos e auxilio também, assim como o Denis me auxilia, porque a gente é um casal, não tem como fazer o trabalho separado, né? Assim como ele me auxilia na titularidade do campo em Bom Retiro, eu também o auxilio, ele é pastor titular do Maracanã. Só que tem sido uma experiência muito boa, essa experiência de voltar a ser titular de uma igreja. Então tem sido muito, muito proveitoso para mim, além da questão administrativa da igreja, né? Mas essa ideia do ensino, e é o que eu mais gosto, a ideia de exercer a função ministerial, tem sido algo muito bom para mim, de maneira pessoal, estar à frente dessa igreja, liderando esse grupo de irmãos. Que legal. E você, Eula? Nós sabemos, né, até pelo seu currículo, né, a gente percebeu um vasto, né, conhecimento, estudos, e nós sabemos que você também atua também nessa área. Você é uma pessoa dinâmica, que conhece, que sabe. Eu já ouvi muitos elogios do seu ensinamento nas igrejas, então gostaria que você compartilhasse isso conosco. Eu tinha 19 anos na época, quando abriu a primeira turma. Na época da FATAP,
Ela só existia em São Paulo, né? Aí começou a expandir com as extensões. E aí foi aqui em Cosmópolis, a primeira turma em 2008, e eram 120 pessoas, se eu não me engano. Então era cheio de gente. E era todo mundo apaixonado. Assim, aquele anseio por estudar. Era algo novo, né, na nossa igreja. Era algo muito novo. Então a gente vinha, eram 2 carros na época, a gente vinha carro lotados, 2 carros lotados, aquele anseio em estudar, aquela alegria. Porque para nós era um momento assim maravilhoso. Na época era um fim de semana inteiro. Então nós ficávamos sábado, dormíamos e domingo tínhamos o estudo o dia inteiro. E a gente não via a hora de chegar ao mês seguinte para poder estudar de novo. De tão apaixonante que é. Eu acho que foi aí que começou a minha paixão pelo ensino. Eu falo hoje para todos que eu conheço que eu tenho o ensino como vocação, né? Eu estudo, já trabalhei em escola e a minha paixão é ensino. Mas o meu chamado é a escola bíblica. Deus, eu vejo que hoje, olhando assim para trás, né? Ele me proporcionou ter esse aprendizado ao lado do meu marido. Ele cuidou de cada passo, né? De cada detalhe desse chamado que ele faria depois de alguns bons anos. E a gente estudou, não chegamos a concluir, né? A minha conclusão foi só em 2017, que eu consegui concluir mesmo tudo. Eu parei uma certa época, né, que eu engravidei, e depois quando houve uma época em que era o último ano para poder fazer a integralização de créditos, que hoje já não é mais permitido pelo MEC, aí despertou novamente o desejo de concluir, de voltar a estudar. E eu confesso que não partiu de mim. Para mim já estava bom o meu conteúdo, aquilo que eu tinha aprendido, eu não precisava assim do diploma e tudo mais. E aí eu lembro que o meu superior na época, na onde eu trabalhava na escola, ele falou para mim, vai Paula, lá eles me chamavam de Paula, e conclui a faculdade, porque aí você vai ter o diploma reconhecido pelo MEC para você poder me substituir nas minhas férias, como ele era o diretor da escola, e você me substitui, porque precisa ter um diploma. E como eu era muito nova, era a minha primeira faculdade, foi teologia, não fiz outra. Eu não tive assim, um foco em outra coisa, foi essa a primeira. E aí eu fui por incentivo dele, para poder substituí-lo nas ausências dele e nas férias. E aí ele me liberou, eu lembro que para fazer a integralização de créditos na época, era na Metodista de São Paulo, e a gente tinha que ir toda segunda-feira à tarde, passava a tarde inteira tendo aula com os professores, e eram professores que eram doutores, e alguns estavam ainda no processo de doutorado, né, eram doutorandos, e o conteúdo, eu aprendi muito nessa época, aprendi muitas outras coisas, e aí, depois que a gente concluiu, tanto eu quanto meu marido, a gente sempre estudou junto, nós dois, sempre. E depois de um tempo, quando a gente concluiu, veio de fato o chamado. Deus, ele chamou, e eu tenho convicção do que eu digo, Deus, ele chamou meu marido para pastorear de tempo integral e me chamou também. Porque eu acredito que quando Deus chama o homem para pastorear, ele chama também a esposa. Porque nós atuamos do lado do nosso marido, no ensino também. Deus me deu o dom, e eu falo com convicção também, de ensinar. Eu tenho o ensino por vocação e Deus me deu o dom de ensinar. Então, o nosso chamado é para nós dois. E eu louvo a Deus por isso, porque naquela época eu não dava muito valor. Eu tinha ido estudar por curiosidade. Mas olha o que Deus já estava preparando, né? Era algo muito maior, né? Eu digo muitas vezes que é maior até que a minha própria vida. Porque não tem como negar o chamado de Deus. A gente largou tudo, abandonou tudo e vamos cumprir o chamado de Deus. Ele ensinando, ministrando, pastoreando, cuidando, e eu ao lado dele, também cuidando, também ensinando, também pastoreando. É um chamado que nem a Fran recebeu junto com o marido dela, é um chamado para a vida. É um chamado a dois, né? É a dois. É a dois. E às vezes você está em casa aí, você está falando assim, mas eu não tenho vocação, né? Não tenho vocação para o ensino, eu não tenho vocação para a escola bíblica, eu não sei falar. Comece aprendendo. A gente tem experiências aqui, né, que a gente descobriu a vocação aprendendo. Porque às vezes a gente não tem a vocação porque a gente não sabe. Mas quando a gente passa a saber, praticamente fica impossível não querer passar para frente a informação
que tanto mudou a nossa vida, eu tenho certeza, a minha experiência também no setup, ela mudou a minha vida, ela mudou a minha forma de pensar, a minha forma de agir. Então, assim, isso agregou coisas em mim que eu nunca imaginava. Então, eu tenho certeza que isso aconteceu com vocês também. Então, é algo maravilhoso. E nesse momento, eu quero pedir tanto para a missionária Fran como para a Eula, para vocês deixarem uma mensagem direto para as mulheres que estão em casa, que estão assistindo, onde elas estão agora, né? No trabalho, enfim. Gostaria de falar com você que está nos assistindo hoje e dizer para você que o ensino da teologia não é uma disciplina, não é um curso em si. É algo que você vai levar para a sua vida. Quando a gente estuda a teologia, é como se nós estivéssemos tentando, através dela, decifrar uma carta de amor que nos foi escrita. E a gente não tem os aparatos necessários, nós não entendemos muito bem em que contexto aquele que nos escreveu colocou essas palavras, e a gente precisa de algo que nos ajude a interpretá-las. A teologia é o que vai dar a você os subsídios para interpretar aquilo que Deus tem para falar a você. A Bíblia, ela é muito rica em significados, e a nossa cultura, o nosso contexto histórico, ele não nos permite, às vezes, entender o que Deus quer falar para nós. Eu vou dar para você um exemplo muito prático do texto muito conhecido por nós, que é o Salmo 23, onde o autor, ele fala que ele quer que o seu cálice transborde na presença de Deus. O que ele está querendo falar naquele tempo e naquela época? Por que ele coloca esse texto? O que isso representa naquela cultura? Quando o cálice transbordava, quando o cálice de vinho estava sempre cheio à mesa, significava que o convidado era sempre bem-vindo. Então, como que eu sei, como que eu entendo isso? É estudando, é lendo a Bíblia. Olha só o rico significado que isso dá para a minha vida. Eu consigo ler o Salmo 23 e olhar ele com outros olhos, e entender ele de outras maneiras. Você não precisa pensar assim, eu não tenho vocação para o ensino, eu não quero ser professora, eu não me vejo nessa posição. Mas talvez a teologia seja algo para você, de maneira pessoal, crescer no conhecimento da palavra de Deus, para você crescer de maneira em entender o que a Bíblia tem a nos ensinar e a nos falar. E se você tem o dom, a vocação, o chamado para ministrar, para pregar, para ensinar o Evangelho, aprender talvez seja relevante para que você consiga, talvez não, é extremamente relevante aprender para que você possa ensinar. Não sei se é do seu conhecimento, mas a nossa igreja, ela tem a oportunidade de você ser missionária. Existem muitas igrejas que estão precisando de pessoas. A gente tem um grupo pastoral, às vezes, resumido. E a gente precisa de gente, de material humano para trabalhar. Existem muitos lugares que não foram alcançados. Existem muitas cidades que precisam ser alcançadas pelo Evangelho. E isso não é destinado apenas aos homens. As mulheres também têm essa oportunidade. A nossa igreja permite isso. Então, eu convido você a ter um outro olhar para a teologia. Seja para o seu crescimento pessoal, seja para você entender mais a palavra de Deus, seja para você ensinar, para você transmitir esse conhecimento a outras pessoas. Não perca a oportunidade, estude essa palavra, entenda a missão de Deus para você, para a sua vida, para a sua família. Esses dias eu tive uma aula, e na aula o professor, ele disse, uma frase que me deixou assim bem pensativa, aplicando ela no contexto cristão, que a educação, ela é o pilar da sociedade. E aí eu fiquei pensando, mas na igreja, a educação, no caso o ensino, também é o pilar daquela sociedade. Como você constrói hoje uma igreja, no caso comunidade, sociedade? Tudo começa do ensino, tudo começa do aprendizado. Você tem que ensinar, você tem que instruir, discipular. Então, eu acredito que o ensino, a educação também dentro da igreja, ela seja o pilar de tudo. Por isso que é importante o estudo, por isso que é importante, eu incentivo todas as mulheres a estudarem sim, a fazerem um curso do setup, ou fazerem bacharel em teologia, porque nesse meio tempo em que você está estudando, Deus já vai colocando no seu coração o chamado. Seu coração começa a arder de vontade de fazer algo. Ali está começando o chamado. Você vai começar a se identificar com coisas que outrora você não ainda se identificava. E aí eu até descrevi alguns passos aqui que para mim foram importantes para a minha vida. Ter intimidade com Cristo. Isso tudo quando você começa a estudar.
que aí a sua mente começa a abrir e você começa a ter intimidade com Cristo, é algo automático. Descubra o seu chamado. É nesse meio tempo também que você descobre o seu chamado. Ame de forma apaixonadamente a Cristo e a missão dele. Você precisa amar de forma apaixonada a Cristo e a sua missão. E depois, cumpra o seu chamado e não tire os olhos dele. Tudo isso são passos que a gente tem que seguir a partir do momento em que a gente começa a estudar. A gente precisa amar a missão de Cristo, a gente precisa amar o nosso chamado. Hoje o tema foi Mulheres em Silêncio, né? As mulheres não podem ficar em silêncio, todas nós temos um chamado, todas nós recebemos dons de Deus para atuar no ministério na qual Ele chamou. E muitas vezes eu percebo que existem mulheres que elas vêm para a igreja, e eu tive graças a Deus, eu tive essa oportunidade de discipular uma mulher. Ela veio para a igreja, né, e ela tinha vontade de fazer alguma coisa, mas ela falou assim para mim um dia, mas eu não sei o que, me ajuda, porque eu quero fazer, meu coração arde de vontade, eu quero fazer alguma coisa, mas não sei o que. Eu falei para ela, vamos descobrir qual é o seu chamado, qual é o seu dom. E aí, os passos que eu pude fazer com ela de instrução foi através do ensino. A gente tinha um tempo de discipulado, eu e ela, mesmo à distância, às vezes, pelo celular, a gente tinha esse tempinho para discipulado, de ensino. E depois ela foi se identificando. Ela teve um dia que ela chegou em mim e falou assim, eu quero ministrar a lição bíblica. É a minha paixão. Eu falei, nossa, comigo foi assim também. E aí ela começou e ela ensinava com autoridade, você percebia que ela tinha certeza, convicção do que ela falava, coisa assim. Foi uma experiência que eu tive discipulando alguém, que para mim eu vou guardar pro resto da minha vida. Por isso que eu digo que é importante o estudo, por isso que eu digo que é importante o discipulado, porque faz parte da formação como pilar da igreja. Esse meu professor, ele também disse, né, ele jogou uma frase para que nós interagíssemos com ele, né, respondendo, né, o que precisa ser feito para que a educação cumpra com a sua função. E aí a gente tinha que dizer em uma palavra só, né, e a palavra numa nuvem que aparecia para ele de palavras, a palavra que mais apareceu foi investimento, educação e comprometimento. Então, eu volto hoje com essa última minha palavra, que a igreja ela precisa investir nos seus membros. E o investimento ele vem através do pastor incentivando os seus membros a estudar, através da convenção incentivando a abertura de uma classe de estudo, através dos próprios membros, um ajudando o outro a estudar. A questão da educação, ela é o pilar da igreja, o ensino. Então, é necessário que se busque mais a isso dentro da igreja. O comprometimento. Tem que haver comprometimento com a obra de Deus, que vem através do ensino, quando a gente começa a entender o que é, quando a gente começa a entender aonde nós estamos, o que devemos fazer. Tudo isso vai fazer com que a Igreja de Cristo, ela cresça em qualidade e em quantidade. A qualidade é o essencial, porque uma igreja que preza o ensino com excelência, ela cresce em qualidade. Então, eu enfatizo mais uma vez, estudem, irmãs, busquem o ensino, busquem instruir a outras se vocês já desempenharam o ensino, o discipulado. E é isso, o ensino é paixão. Exatamente. Uma coisa muito interessante, né, que vocês falaram aqui sobre aprender, sobre o curso que vocês tiveram. A Fran citou o Salmo 23, e aí a gente fala assim, nossa, um salmo tão simples, né? E ele tem uma interpretação tão linda. Fora isso também, às vezes a pessoa que está em casa pergunta assim, mas eu estou há tantos anos na igreja, eu sempre participei de todas as escolas bíblicas, já fiz todos os tipos de cursos. É muito importante, é bom, parabéns, mas ainda mais, tem coisa a mais, né? Então, assim, façam um estudo, não percam essa oportunidade, nós temos essa oportunidade, e que todas vocês em casa possam estar sentindo essa alegria que todas nós estamos sentindo. Que o Espírito Santo fale ao seu coração e que você tenha esse desejo de aprender cada vez mais a palavra do Senhor.
de um sentido não somente de aprender e guardar para si, porque isso é impossível, mas de aprender e transmitir, né, e fazer como a Eula disse, né, fazer com que a igreja onde você atua seja uma igreja de qualidade. E agora eu passo a palavra para vocês de agradecimento e também de despedida para o público. Eu que agradeço por estar aqui, foi assim, um momento maravilhoso. A gente pôde compartilhar e estudar um pouquinho, né, e incentivar o nosso público feminino a poder estudar e se encontrar, né. E eu queria deixar uma dica antes de me despedir, de 2 livros, né, que me ajudaram muito no ministério. Um deles é da Sharon Jaynes, livro Surpreendida pela Glória. Acho que quem está nesse processo de aprendizado e de querer saber qual é o seu ministério, qual é o seu dom, esse livro ajuda muito. Eu li e foi muito bom. O outro é o livro A Esposa do Plantador de Igreja, da Christine Hoover. Esse livro tem me ajudado bastante dentro do ministério. Então, acho que atende aí os 2 públicos femininos. Muito bem. Missionária Fran, pode, né, se despedir, agradecer e também em seguida já fazer uma oração para todas nós. Amém. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Pessoalmente, quem me conhece sabe da bandeira que eu levanto referente ao Ministério Feminino, como eu acho importante a atuação das mulheres na igreja. E eu fico muito agradecida a Deus por hoje estar nessa convenção, por ter esse programa e essa oportunidade de incentivar as mulheres a estudar a Bíblia, né? A aprender, a entender que que elas podem fazer muito mais na igreja daquilo que elas foram limitadas há anos atrás. Então, muito obrigado mesmo. Eu fico lisonjeada de poder estar aqui e de poder estar vivendo isso. Gente, isso é um marco histórico para a nossa igreja. E eu estou muito agradecida por isso. E eu gostaria de orar junto com você. E antes de orar, eu queria dizer que todos nós fomos chamados para ser discípulos. E todo discípulo precisa entender, aprender para poder ensinar. Então, vamos pedir ao Senhor que a cada vez mais nos dê oportunidade de aprender, para que a gente possa desenvolver esse chamado de discipulado que Deus chama a todos nós. Vamos orar? Feche seus olhos. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos em Tua presença, Deus, e nós te damos graças, Senhor, porque nos proporcionou essa oportunidade de estudar a Tua palavra, de nesse canal, ó Deus, poder transmitir, Senhor, e contribuir, ó Deus, com o crescimento do Teu reino, com o crescimento do Evangelho, Senhor. Graças nós te damos, ó Pai, que aquelas mulheres que estão nos assistindo, Deus, nesse dia, elas sejam, Senhor, impactadas por essa palavra, que elas entendam esse evangelho, que elas sejam motivadas, ó Deus, a estudarem a Tua palavra, que elas entendam que Deus a chamou também, Senhor, que o Senhor a chamou para exercer esse ministério de ensino dentro da igreja, Senhor, na comunidade cristã na qual ela está inserida, que a gente não se intimide, ó Deus, pelos preconceitos, pelos que tentam se levantar contra e falar contra o ministério das mulheres de ensinar em suas igrejas locais, mas que em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo que inspirou toda essa palavra, Pai, e que nos permitiu esse momento de aprender e de poder contribuir com o Teu reino, que Ele fale ao coração daqueles que nos assistem, que busquem, Senhor, busquem conhecimento, ó Pai, para que eles consigam temer ao Senhor e viver de maneira sábia, Pai, que em nome de Jesus o Senhor esteja abençoando as nossas vidas, aqueles que organizam esse programa, para que mais mulheres possam ser incentivadas ao ensino e ao estudo da Tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Amém. Bom, muito obrigada. Obrigada, missionária Fran. Obrigada, diaconisa Eula. Foram tempos preciosos de ensino da palavra de Deus sobre esse tema, né, tão relevante como nós já falamos. Obrigada por participar, por cada palavra, por cada ensino. E nós pedimos a Deus que Deus continue abençoando, né, o ministério de vocês, aonde vocês atuam, que vocês continuem sendo esse canal de ensino, né, de bênção nas mãos do Senhor. Eu quero agradecer você também que está em casa. Obrigada por estar conosco até agora, por ter nos acompanhado. Que Deus também te abençoe e que você também possa ter esse mesmo desejo, possa ter entendido o real significado dessa passagem, dessa carta de Paulo, que isso possa ter tocado o seu coração.
E não percam, na próxima semana nós teremos uma live especial da nossa equipe do Ministério de Ensino. Não percam essa live, ela será muito importante, muito especial. E também teremos no próximo programa um assunto muito legal, muito relevante, que é sobre a violência doméstica. Nós aguardamos vocês. Deus abençoe a todos.